Hoje vamos entrar em um mundo encantado, repleto de graciosas e misteriosas criaturas da natureza. Neste vídeo vamos desvendar os segredos das ninfas, seres divinos conhecidos por sua deslumbrante beleza e conexão com os elementos naturais. Das profundezas do mar Egeu às majestosas montanhas, cada ninfa é uma obra de arte esculpida pelos deuses, representando a perfeita harmonia entre a natureza e a feminilidade. Prepare-se para se maravilhar com a elegância das Nereidas, o encanto das Oreades e os enigmas das Naiades. Então confira até o final e conheça as ninfas mais belas da mitologia grega. Um vídeo sobre as ninfas mais lindas da mitologia grega. Mas antes de começar o vídeo, peço para vocês que são novos no canal se inscreverem aqui embaixo, para a gente conseguir bater a meta de 100 mil inscritos. Deixem um gostei logo no começo do vídeo, que isso ajuda muito. Então, sem enrolação, bora começar. Aretusa era uma ninfa que desempenhava um papel importante em várias histórias e lendas. Sua história está ligada ao deus do rio Alfeu e à deusa Ártemis. Aretusa era originalmente uma bela jovem mortal que dedicava sua vida à deusa Ártemis, a deusa da caça e da vida selvagem. Ela era conhecida por sua pureza e devoção a Deus. Um dia, enquanto Aretusa estava tomando banho em uma fonte, o deus fluvial Alfeu, que era apaixonado por ela, a viu e se encantou por sua beleza. Ele tentou seduzi-la, mas Aretusa, fiel à sua deusa, rejeitou suas investidas e fugiu. Desesperada, Aretusa procurou a proteção de Ártemis, pedindo que a deusa a salvasse do assédio de Alfeu. Ártemis atendeu o pedido de sua seguidora e transformou Aretusa em uma fonte para protegê-la. Acredita-se que a fonte tenha surgido na ilha de Ortígia, próxima a Sicília. No entanto, a história de Aretusa não termina por aí. O deus Alfeu, ainda apaixonado, não desistiu de encontrá-la. Ele usou sua habilidade divina para transformar-se em um rio e conseguiu fundir suas águas com a fonte de Aretusa. Ártemis, ao perceber a persistência de Alfeu e compadecida da situação de sua seguidora, decidiu intervir mais uma vez. Ela separou as águas de Aretusa do rio Alfeu, criando um canal subterrâneo que permitiu que Aretusa fluísse sob o mar e emergisse na ilha de Ortígia, mantendo sua identidade como a ninfa transformadora em fonte. A partir desse momento, Aretusa e Alfeu permaneceram unidos de forma simbólica através do canal subterrâneo, mas nunca mais se encontraram pessoalmente. Na mitologia grega, Anteia era uma das várias ninfas associadas às flores e aos jardins. Anteia era frequentemente retratada como uma bela jovem de aparência graciosa e radiante. Como a ninfa dos jardins, florescimento da natureza, ela personificava a beleza da flora em seu esplendor. Não há muitas narrativas mitológicas específicas sobre Anteia, e sua história é geralmente mencionada em passagens mais gerais sobre as ninfas e a mitologia associada à vegetação. Como uma das ninfas das flores, Anteia provavelmente presidia sobre a floração das plantas e era invocada ou honrada em rituais ou festivais relacionados à natureza, à agricultura ou à primavera. Na mitologia grega, as ninfas eram muitas vezes consideradas deidades que personificavam os aspectos encantadores da natureza e eram associadas a locais específicos, como florestas, fontes, montanhas ou rios. Embora Anteia não tenha histórias específicas em destaque com outras figuras mitológicas principais, ela desempenhou um papel simbólico na mitologia grega, representando a beleza e a efemeridade das flores, bem como a renovação e o ciclo da natureza que ocorre durante a primavera. Aura é uma ninfa associada aos ventos e à brisa suave. Aura não possui também uma narrativa mitológica centralizada em torno de sua história, como algumas outras figuras mitológicas mais proeminentes. Em vez disso, ela é mencionada em passagens mais gerais sobre ninfas e divindades associadas à natureza. Como a ninfa dos ventos, Aura simbolizava a suavidade e a delicadeza da brisa, além de ser relacionada à renovação e às mudanças de estação, especialmente em relação à chegada da primavera, quando as brisas suaves traziam um aroma fresco e agradável. Na mitologia grega, as ninfas eram frequentemente retratadas como belas mulheres jovens ligadas a elementos da natureza, como florestas, rios, montanhas ou, no caso de Aura, os ventos. Como outras ninfas, ela provavelmente fazia parte do séquito de uma deusa maior, possivelmente uma das deusas relacionadas à natureza, como a deusa do céu ou a da primavera.
Cirene é uma ninfa da mitologia grega, filha do deus fluvial Peneu e da ninfa Creusa. Cirene é mais famosa por ser a fundadora da cidade grega de Cirene, localizada na costa norte da África. A história de Cirene é mais detalhada na obra épica Cireneida de Píndaro, um poeta lírico grego do século V a.C. De acordo com a mitologia, Cirene se destacou por sua beleza e sua habilidade em caçar. Ela era uma caçadora habilidosa e corajosa, frequentemente retratada perseguindo e abatendo feras selvagens. Sua destreza e bravura traíram a atenção do deus Apolo, que ficou fascinado por ela e se apaixonou perdidamente. Apolo, movido por seu amor por Cirene, raptou-a e levou-a para a região da Líbia, onde fundaram a cidade de Cirene juntos. De acordo com algumas versões do mito, Cirene também é considerada uma das muitas amantes de Apolo. Juntos, eles tiveram um filho chamado Aristaeus, que mais tarde se tornaria uma figura divina associada à agricultura, apicultura e pastorícia. A cidade de Cirene, fundada por Cirene e Apolo, prosperou e se tornou um importante centro cultural e comercial na antiguidade, com contribuições significativas para a história e a filosofia. A cidade também foi famosa por seu culto a Apolo e outras divindades gregas. A história mais famosa envolvendo Alcíone é relacionada ao seu casamento com Ceyx, o rei de Trácia. Ceyx era conhecido por seu amor profundo pela ninfa, e apesar de sua mortalidade, eles eram um casal muito dedicado um ao outro. Certa vez, Ceyx decidiu fazer uma viagem perigosa para consultar o oráculo de Delfos. Ela ficou profundamente preocupada com a segurança de seu marido, pois ela tinha pressentimentos sombrios sobre a viagem. Ceyx ignorou suas preocupações e partiu em sua jornada marítima. Infelizmente, durante a viagem, uma terrível tempestade desencadeou-se e o navio de Ceyx foi destruído pelas ondas violentas. Ele não conseguiu sobreviver ao naufrágio e acabou se afogando. Enquanto isso, a ninfa estava em terra, aguardando o retorno de seu marido. Os deuses, comovidos pela tristeza e dor, decidiram intervir. Hermes, o mensageiro dos deuses, foi enviado para contar a Alcíone sobre a morte de Ceyx. A ninfa ficou arrasada ao receber a notícia e, em sua angústia, correu para a beira do mar, planejando acabar com sua própria vida. Contudo, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Zeus, o rei dos deuses, comovido com o amor inabalável da ninfa e sua dor profunda, decidiu transformar o casal em pássaros. Alcíone se tornou Alcedo, enquanto Ceyx se tornou um pássaro semelhante. Zeus permitiu que o casal de pássaros se encontrasse novamente, mas apenas por um curto período de tempo durante o inverno, enquanto os ventos ficavam calmos e o mar tranquilo. Durante esse período, um fenômeno natural chamado Alcyon ocorre. Na mitologia grega, Galateia era uma ninfa marinha, mais especificamente uma Nereida, que vivia nas profundezas do mar Egeu. As Nereidas eram filhas do deus do mar Nereu e da Oceanide Dóris, e eram conhecidas por sua beleza, graça e ligação com o mundo aquático. A história mais famosa envolvendo Galateia é a sua conexão com o ciclope Polifemo. Polifemo era um monstro gigante, filho de Poseidon, que tinha apenas um olho no meio da testa. Ele vivia em uma caverna na ilha de Sicília, e assim como seu pai, era associado ao mar. Galateia, no entanto, não compartilhava do amor de Polifemo por ela. Ela era apaixonada pelo jovem e belo pastor chamado Acis. Esse amor era correspondido e os dois viviam uma paixão intensa. O ciúme de Polifemo por Galateia e Acis crescia cada vez mais, e ele não conseguia aceitar que ela o rejeitasse por um simples mortal. Certa vez, enquanto Galateia e Acis estavam juntos, Polifemo os avistou e, tomado pela fúria, esmagou Acis com uma enorme pedra. Desolada com a morte de seu amado, Galateia recorreu às divindades marinhas para transformar Acis em um rio que correria eternamente. Seu pedido foi atendido e Acis se tornou o rio Acis, cujas águas fluíam na base do Monte Etna, na Sicília. Além dessa história, Galateia é mencionada em várias outras lendas e poemas da mitologia grega, frequentemente retratada como uma das Nereidas que acompanhavam Poseidon em suas jornadas pelos mares. Eco é uma famosa ninfa da mitologia grega, conhecida por sua história trágica e por dar origem a um fenômeno natural conhecido como Eco. Ela era uma Oreade, um tipo de ninfa associada às montanhas e aos vales. A história de Eco está ligada ao mito de Narciso, um belo jovem que despertou a paixão de muitas ninfas, mas que acabou se apaixonando por sua própria imagem refletida na água de um lago. Eco, como outras ninfas, também se apaixonou por Narciso, mas devido à maldição que recaiu sobre ela, não conseguia expressar seus sentimentos abertamente. Essa maldição foi imposta
exposta a Eco por Hera, a rainha dos deuses, como punição por sua tagarelice excessiva. Devido à maldição, Eco perdeu a capacidade de falar suas próprias palavras, e em vez disso só podia repetir as últimas palavras ditas por outras pessoas. Quando Eco viu Narciso pela primeira vez, ela ficou encantada por sua beleza e tentou se aproximar dele. No entanto, como não conseguia falar suas próprias palavras, só podia repetir as palavras de Narciso. Isso levou a um mal-entendido e uma série de respostas confusas, o que acabou afastando Narciso. Desolada por não poder expressar seu amor e sendo rejeitada por Narciso, Eco se escondeu em cavernas e montanhas, definhou de tristeza e solidão até que só restou sua voz. De acordo com a lenda, sua voz ainda pode ser ouvida nas montanhas, ecoando as palavras dos viajantes e repetindo os sons da natureza. Anfitrite é uma das nereidas mais proeminentes da mitologia grega. O seu nome é frequentemente associado à deusa do mar e das águas. Ela é filha de Nereu e Dóris, tornando-se uma das 50 filhas do casal, conhecidas como as Nereidas, que são ninfas marinhas. Anfitrite é amplamente reconhecida como a esposa de Poseidon, o deus do mar, dos terremotos e dos cavalos. A história de como Anfitrite se tornou esposa de Poseidon é contada em diferentes versões, mas a narrativa mais conhecida é a que envolve o próprio tridente de Poseidon. Segundo a lenda, Poseidon se apaixonou por Anfitrite assim que a viu dançando nas profundezas do mar. No entanto, quando ele tentou cortejá-la e pedi-la em casamento, Anfitrite recusou seus avanços, preferindo permanecer solteira. Ela então fugiu para as montanhas e se escondeu em uma caverna para escapar do deus do mar. Desolado com a rejeição, Poseidon pediu a ajuda de Delfim, que a persuadiu a não desistir do amor. Delfim encontrou Anfitrite e, usando sua eloquência, convenceu a considerar a proposta de casamento de Poseidon. Com o passar do tempo, Anfitrite finalmente cedeu e concordou em se casar com o deus dos mares. Em gratidão, Poseidon presenteou Delfim com a forma e a imortalidade, fazendo dele uma constelação no céu. O casamento de Anfitrite e Poseidon foi considerado um evento significativo, e eles se tornaram um dos casais divinos mais poderosos da mitologia grega. Juntos, eles governaram os oceanos e tiveram várias filhas, conhecidas como as Rode, Bentisicme e Simopoleia. Daphne é uma famosa ninfa da mitologia grega. De acordo com a lenda, Apolo, deus da luz, da música e da profecia, se gabava de sua habilidade de conquistar qualquer mulher com sua beleza e habilidades. Certa vez, ele desafiou Cupido Eros a provar que sua habilidade era superior à de qualquer deus. Eros decidiu pregar uma peça em Apolo e atirou 2 flechas. Uma das flechas era de ouro, que causava paixão e amor intenso, e a outra era de chumbo, que causava repulsa e aversão. A flecha de ouro foi disparada em Apolo, enquanto a de chumbo foi disparada em Daphne. Quando Apolo se aproximou de Daphne, a paixão criada pela flecha de ouro fez com que ele se apaixonasse perdidamente por ela. No entanto, a flecha de chumbo teve o efeito oposto em Daphne, e ela ficou apavorada e decidiu fugir do deus. Apolo perseguiu Daphne com grande determinação, mas não importa o quanto ele se esforçasse, não conseguia alcançá-la. Daphne, desesperada, pediu ajuda a seu pai, o deus do rio Peneu. Em resposta à prece de sua filha, Peneu a transformou em uma árvore de louro. Quando Apolo finalmente alcançou Daphne, ele encontrou-se abraçando um galho de louro, em vez da amada ninfa. Mesmo assim, ele ainda amava Daphne e decidiu honrá-la, transformando a árvore em uma coroa de louros, que se tornou um símbolo de vitória e honra na cultura grega. Na mitologia grega, Calypso é uma bela ninfa divina frequentemente associada à ilha de Ogígia. Ela é uma das personagens mais conhecidas na epopeia A Odisseia, atribuída a Homero. Calypso é descrita como uma deusa ou uma Naiade com poderes mágicos. Ela governava a ilha de Ogígia, uma ilha isolada e misteriosa localizada no meio do mar Egeu. Acredita-se que Ogígia seja o lar de Calypso, e lá ela recebeu Ulisses, ou Odisseu, o herói grego, após naufrágio que o deixou preso na ilha durante 10 anos. Após ter sido perdido em suas viagens de volta para casa após a Guerra de Troia, Ulisses acabou chegando a Ogígia. Calypso o encontrou, cuidou dele e logo se apaixonou pelo herói. Ela ofereceu a Ulisses a imortalidade e a eterna juventude, se ele ficasse com ela e se tornasse seu amante eterno. Embora Calypso tivesse boas intenções e oferecesse uma vida de prazeres e conforto, Ulisses estava determinado a retornar para Ítaca, sua terra natal, e sua esposa Penélope. Após anos de sedução e insistência,
ele continuou a desejar voltar para casa. Finalmente, os deuses do Olimpo intervieram para ajudar Ulisses. A deusa Atena convenceu a Zeus a ordenar que Calypso libertasse Ulisses e o permitisse prosseguir sua jornada. Relutantemente, Calypso obedeceu e ajudou Ulisses a construir uma jangada para navegar de volta para casa. Apesar de ter libertado Ulisses, Calypso ainda nutria um forte sentimento por ele e ficou profundamente triste com sua partida. Ela é frequentemente retratada como uma figura trágica, presa à solidão em sua ilha após a partida do herói. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço, fui!